Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo pronto para contratar Michael. Uma notícia urgente, trazendo agora aqui. Quem acompanha o Flamília da Nação já sabe disso, ó. Faz tempo, não tem reviravolta nenhuma. A gente já dizia. Flamengo firme no negócio. Jorge Jesus sempre liberou o jogador. Não há mudança no cenário. Jornal russo destaca que Claudinho será liberado. Olha só essa notícia vinda da Rússia e que nós iremos repercutir aqui. Claudinho que voou para o segundo jogo do clube russo, em que ele foi relacionado, se apresenta normalmente, não tinha lesão nenhuma, conforme a gente já havia dito. Lesão muscular, o cara fica bom em uma semana? Ah, garoto, é brincadeira, né? Tem lesão nenhuma. Caso do Claudinho é muito parecido com o que aconteceu com o Léo Ortiz. Paciência, calma para a definição acontecer em breve. Nós vamos explicar aqui tudo para você agora, aqui no nosso canal Flamília da Nação. Eu vou pedir a você para que deixe o like. Galera, merecemos, né? O tempo passa e as informações acabam batendo. Aqui não tem mudança de opinião, reviravolta, nada disso. O tempo passa e as informações batem. E a gente traz para vocês todas elas aqui no nosso canal. Com todo respeito a todos os amigos que têm as informações. Realmente, futebol é assim, é dinâmico, as coisas às vezes mudam, mas nesse caso do Michael, não. A gente sempre firme e garantindo aquilo que está acontecendo nesse momento, que nós vamos explicar para vocês de que maneira o Flamengo pretende contratar o jogador, proposta feita. Vamos explicar tudo aqui. Mas mete o dedo no like aí, apoie, prestigie o canal. Gosta de informação do Mengão em primeira mão? Informação real? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Clique no botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal e acione o sininho da notificação. O drone, meu amigo, é ele que apura as informações para nós. Ele sobe e percorre o mundo todo, o Rio de Janeiro todo, para apurar. E o drone agora vai subir e vai voltar, cheio de informações do nosso Flamengo. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone! Galera, antes da gente entrar diretamente nas principais notícias, uma informação muito boa para o Flamengo é que o jogador Wesley e o Pulgar, que ficaram fora da última partida, treinaram hoje normalmente e estarão à disposição do técnico Tite para entrar em campo e atuar na partida contra o Atlético Goianiense. Flamengo, olha, a informação que chega pra gente é que o Flamengo vai preservar alguns jogadores. O Tite não gosta de utilizar a palavra poupar, mas é aquilo, né? Vai usar aquele argumento de que existe um desgaste no jogador e que o jogador corre risco de lesão e tal. Inclusive, existe até a possibilidade do Gabigol, iniciar a partida como titular. Não é garantia. Ainda é necessário o treinamento, que vai acontecer amanhã, né, no próximo sábado, para o Tite definir a equipe, mas a possibilidade existe. Enfim, quem sabe aí o Gabigol tendo aí a sua oportunidade que ele tanto pede, pelo menos um pouquinho mais de minutos, né, em campo, se ele ficar no banco entrando no segundo tempo. Você acha que o Gabigol merece uma oportunidade de pelo menos começar jogando um jogo um pouco mais tranquilo, um jogo com o Atlético Goianiense, que é o lanterna do campeonato? Aliás, o Flamengo joga contra o lanterna, tem que ter a mesma seriedade que jogasse contra um líder, um vice-líder, um terceiro colocado. Meu amigo, Campeonato Brasileiro você não pode piscar. Você tem que entrar com seriedade, com concentração elevada. Olha os jogos no Maracanã, que o Flamengo, os últimos jogos, o Flamengo tomou gol no início e complicou. Teve que correr atrás para poder empatar e tentar a virada. Em alguns momentos, por exemplo, contra o Fortaleza, não deu. O Flamengo perdeu o jogo. No outro jogo contra o Cuiabá, o Flamengo só conseguiu empatar. Então, concentração máxima
mesmo jogando contra um time que está na última colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa desses 3 pontos para poder ir com moral para esse grande jogo de quarta-feira, que é Flamengo e Palmeiras. Antes desse jogo de quarta-feira, segunda-feira, vai ter a votação do Conselho Deliberativo do clube, uma votação que eu considero a mais importante da história do Flamengo, e há um equilíbrio, existem forças políticas dentro do clube, principalmente da oposição, que trabalham para que a compra do terreno do gasômetro seja reprovada, rejeitada, e assim, a gente participa de alguns grupos de WhatsApp de conselheiros, né, de grupos políticos, e, gente, incrível como podem rejeitar um negócio desse. Estima-se que a votação vai ser muito apertada. Só que as organizadas do Flamengo entraram no circuito e a torcida jovem, a Raça, a Flamanguaça, a Fla 12, a Império, todas elas fizeram uma convocação geral para que todos estejam, a partir das 18 horas, na porta da Gávea para poder acompanhar de perto se esses conselheiros estão votando para o bem do Flamengo ou apenas querendo benefícios próprios, pensando nas eleições que vão acontecer no final do ano. É óbvio que o objetivo que eles querem é não deixar, né, seguir o projeto à frente para que o Landim não tenha aí chances de se reeleger. Eu não quero saber quem é o presidente que vai comprar o terreno, não me importa isso. Aliás, eu particularmente nem sei em quem vou votar, mas eu penso o seguinte: se é para benefício do Flamengo, não interessa qual presidente. Talvez, por exemplo, eu queira votar em outro candidato, mas quero que o Flamengo compre o terreno do gasômetro. E ponto. O Flamengo perde para ele mesmo. O Flamengo perde para a vaidade política dos grupos que existem lá dentro. E eu estou preocupado, mas eu fico um pouco mais tranquilo porque a torcida do Flamengo acordou. E as organizadas vão estar lá. E convoco todo mundo que é do Rio de Janeiro para estar lá, de forma ordeira, pacífica, apenas se manifestando favoravelmente. Imagina os conselheiros chegando e vendo uma multidão do lado de fora da Gávea, esperando a resposta positiva, se ele vai ter coragem de ir lá na reunião do conselho e votar contra. É uma reunião que vai ser, vou dizer para vocês, hein, histórica e promete desdobramentos. Aguardem. Segunda-feira estaremos lá na sede da Gávea para acompanhar isso de perto e trazer para vocês um fato histórico no Flamengo, talvez o dia mais importante da história do Flamengo, lembrando que o terreno vai a leilão na próxima quarta-feira, no dia do jogo Flamengo e Palmeiras. A votação é na segunda, quer dizer, o Flamengo já tem o dinheiro para comprar o terreno 2 dias depois, em sendo aprovado na segunda-feira no Conselho Deliberativo do clube. Galera, a gente vai entrar aqui direto na notícia principal, que é: o Flamengo está pronto para contratar Michael. Na live de ontem, no finalzinho da live, me perguntaram sobre Michael. Eu falei, caramba, todo dia eu tô para poder buscar informações sobre o Michael, mas assim, é claro que um peso de um Claudinho, de um Paquetá acaba nos consumindo, a gente foca muito nisso, né? E aí eu prometi na live de ontem de que iria buscar informações sobre Michael, iria tentar contato com a pessoa ligada ao Jorge Jesus e, obviamente, nós estamos fazendo o vídeo só agora, a notícia também já surgiu ao longo do dia, que a gente já viu, mas nós conseguimos. Jorge Jesus, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ele está em Paris nesse momento, ele está acompanhando os Jogos Olímpicos, aproveitando o finalzinho de suas férias, o Al Hilal que vai se apresentar já para poder iniciar a pré-temporada. Jorge Jesus está lá para acompanhar a abertura, né, das Olimpíadas, o início, a cerimônia de abertura foi hoje, e o início dos Jogos lá em Paris, que, na verdade, algumas competições já até começaram, né, mas de forma oficial a abertura aconteceu ainda há pouco e também a Olimpíada aquece de um modo geral após a cerimônia de abertura, e ele está lá. E eu confirmo o que disse ontem, o que venho dizendo em todas as lives.
Jorge Jesus, em momento algum, voltou atrás e quis segurar Michael. Não é verdade o que saiu na imprensa há algum tempo atrás. Todas as lives, em todos os vídeos, a gente dizia isso. E nada melhor do que o tempo para poder provar que nós estávamos certos. Não tem reviravolta, não tem mudança de planos, não tem mudança de cena, não tem nada disso. Gente, entenda. A gente traz aqui a conjectura dos fatos para vocês. E nós trouxemos de forma detalhada. Aliás, fomos o primeiro canal a trazer a situação do Michael no dia, olha aqui, em azul, no finalzinho aqui, o círculo azul, dia 25 de abril. Fla pode contratar Michael. O clube já sabe o valor que vai pagar. Jorge Jesus liberou o jogador. O que acontece é que o Michael tem alguns problemas psicológicos, né? E que isso aí eu posso falar porque é aberto, não é segredo para ninguém. E ele sofre muito, principalmente no período de inverno. Não se adaptou à Arábia, ao país em si, e principalmente no período de inverno é que o jogador sofre mais, que é justamente agora esse segundo semestre. Então o Michael procurou o Jorge Jesus na reta final da competição, das competições que o Al Hilal estava envolvido, e falou sobre o interesse do Flamengo, o interesse de outros clubes, e que ele queria deixar o Al Hilal se o Jorge Jesus poderia liberá-lo ou ajudá-lo a conversar com o presidente do Al Hilal, né, o dono. Jorge Jesus disse que tem um apreço enorme pelo jogador, adora o Michael, tem o Michael como um filho, e disse que jamais prejudicaria o jogador e que iria liberar, e mais do que isso. A gente fala isso aqui há algum tempo, isso aqui é para quem é novo no canal e não acompanhava, né? Não acompanha. Jorge Jesus disse, vou conversar com o presidente para te ajudar. O presidente pediu um tempo porque teriam eleições presidenciais no Al Hilal e ele não sabia se iria continuar, embora toda a tendência de que, óbvio, ele permanecesse, mas precisaria terminar as eleições para poder ele dar um veredito. Mas, de qualquer maneira, deu o valor que o Flamengo precisaria pagar para contratar o Al Hilal, para contratar o Michael. 8 milhões de euros. O Flamengo chegou a esse valor, fez uma proposta, acertou com o Michael e tem tudo encaminhado para contratar o jogador. O Flamengo, claro, precisa acelerar o processo de contratação, porque a gente recebeu informações de que, além do Cruzeiro, tem o Corinthians interessado e, pasmem, o Vasco e o Botafogo. Botafogo, com essa contusão do Júnior Santos, também tem interesse no Michael, mas eu não acredito que o Michael jogaria em clubes rivais do Flamengo. Ele realmente tem a preferência, tem tudo acertado com o Flamengo, não deve ser problema para ser contratado. O Flamengo está nadando de braçada, pelo menos por enquanto, para contratar o Michael. A dúvida é, o primeiro pedido que o Jorge Jesus fez ao Michael é de que ele jogue pelo menos a final da Supercopa da Rússia, que vai acontecer agora, meado de agosto, e depois ser liberado para poder ser negociado com o Flamengo. No entanto, o Flamengo quer pressa. E um dirigente nos garantiu agora há pouco que mês de agosto é um mês de decisões do Flamengo. O Flamengo decide a vida em agosto. Então precisa definir logo essa contratação e aí sim o Michael poder jogar no Flamengo. Fato de que os jornais destacaram no dia de hoje que o Neymar substituirá o Michael como inscrito, né? Tem um número de estrangeiros e o nome do Neymar que vai entrar no lugar do Michael. E a gente já tinha garantido a vocês que a liberação do Jorge Jesus já havia acontecido. Então a gente repete aqui e reitera o que nós dizíamos e o que a gente disse durante todo esse processo. Aqui a gente não muda de opinião, não. Aliás, mudar de opinião é natural, né? Só não muda que não é inteligente. Mas não muda porque é uma informação. Uma informação, como é que o cara vai liberar e depois diz que não libera mais? Não, não era verdade. A gente o tempo inteiro garantiu que o Jorge Jesus liberou o jogador, inclusive o ajudou para poder conversar com o presidente para que ele pudesse deixar o Al Hilal. Então, Flamengo preparado para poder contratar o Michael. Esperamos que seja logo e que a gente tenha o jogador aqui para poder jogar essas partidas decisivas que o Flamengo terá a partir de quarta-feira.
Jornal russo destaca que Claudinho será liberado. Olha aí, hein? Isso aí já não é uma informação nossa, tá? Isso é uma informação que veio lá do Jornal da Rússia, no dia de hoje, cravando que o. Mas assim, ela não é uma informação nossa, mas é o que a gente vem dizendo para vocês, né? Que o que pega nesse momento não é mais a parte financeira, não é mais o parcelamento. O Flamengo chegou aos valores que o clube pediu, o clube russo, o Zenit. Tempo de pagamento, Flamengo chegou. Valor, Flamengo chegou. Flamengo é que disse sim ao Zenit, a contraproposta do Zenit. E que o Zenit quer é que o jogador Claudinho seja profissional, continue performando, jogando, até o Zenit contratar um outro jogador. E o jornal russo confirma a informação que a gente vinha trazendo e diz que o jogador, né, que eles querem contratar, que ainda não está fechado, é o Ivan Ilic, que é um jogador que atua na Torino, da Itália, teve emprestado no ano passado ao Verona, mas hoje ele foi comprado pelo Torino, jogador de 23 anos de idade, ele é sérvio e, assim, um jogador que a quantia paga pelo Torino foi de 16,5 milhões de euros. E o Torino não quer liberar o jogador por menos de 20 milhões. Problema, dinheiro não é problema para a equipe do Zenit, né? Mas o acordo ainda não aconteceu. Então, por isso, o Claudinho não é liberado para poder jogar no Flamengo, não é liberado a venda do jogador para o Flamengo, a informação vinda da Rússia, do jornal russo. Mas, segundo eles, após a contratação do Ilic, que eles afirmam que está muito próxima de acontecer, a confirmação, o jogador será liberado para poder ser contratado pelo Flamengo. Olha só, duas belíssimas notícias. E eu queria saber se você acha que o Flamengo com Michael e com Claudinho muda de patamar ou não são contratações que você aprova. Comente, participe, galera. Dá essa força. A opinião de vocês é sempre muito, muito importante para nós. E não esquece de deixar o seu like. Deixa o like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Olha, a imprensa 011 com Michael e Claudinho vai ficar como, hein? Desesperada. Um grande abraço para vocês, saudações rubro-negras.